Glória a Deus. Queridos, eu tenho algo para falar, eu tenho algo no meu coração para compartilhar. Isso já está há alguns dias. Eu digo alguns dias porque um dia desse eu viajei para Marabá, para um evento lá da Luminai. Quem não sabe, a Luminai é dos associados do Rema. Então, quem já fez Rema é associado. Então, eu fui lá e na viagem eu estava orando e o Senhor me falou algo que mexeu comigo, e desde esse dia eu tenho pensado, tenho orado, tenho estudado sobre algumas coisas. Eu quero hoje, não dá para falar tudo, não é? Mas eu quero iniciar, amém? Ministrando, eu acredito que eu vou dar continuidade, amém? Sobre esse assunto mais e mais. E eu queria antes nós orássemos, amém? Você pode orar? Aleluia, Pai, obrigado por esse momento, esse dia precioso, maravilhoso. Obrigado por Tua presença nesse lugar. Tu és querido, Tu és desejado, Tu és... Sem o Senhor aqui, estamos apenas nos reunindo inutilmente, porque é a Tua presença, Senhor, que faz toda a diferença. E eu sei que o Senhor já demonstrou a Sua presença aqui, no louvor, nas orações. E eu te peço que nesse momento da palavra, da mesma forma o Senhor possa revelar a Sua presença, nos ensinando, nos mostrando a Sua palavra, falando conosco, abrindo os nossos ouvidos, os nossos olhos para ver, para perceber coisas. Em nome de Jesus, nos concede, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação. Em nome de Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado, Pai. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém, queridos. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Atos, capítulo 16. Nós vamos iniciar por aqui. Atos 16. Amém. Atos, capítulo 16. Você encontrou? Nós vamos ler a partir do versículo 19. Essa passagem é bem conhecida, né? Muito é falada. Eu quero iniciar por aqui e depois nós vamos para outras passagens, amém? Versículo 19 é a passagem onde Paulo e Silas, eles resolve uma situação onde tinha uma menina, uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, né? Amém? E Paulo e Silas, eles expulsam aquele espírito, aquele demônio daquela jovem, amém? E quando chega, versículo 18, para a gente entender. Isto se repetia por muitos dias, então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Versículo 19, vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitar com varas. E depois de terem dado muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que guardassem com toda segurança. Amém? Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, fala comigo, de repente. Amém? De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? E depois você pode continuar lendo, mas como eu falei, esse texto ele não é desconhecido, ele é conhecido. Aqui Paulo e Silas, eles estavam vivendo a sua vida cristã, fazendo aquilo que Deus os havia ordenado. Eles estavam pregando a palavra,
ministrando a palavra, indo por todos os lugares, mas de repente uma situação inusitada, né? A Bíblia diz que uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e essa jovem dava lucro aos senhores daquela terra, né? Daquela cidade. Então ela trazia lucro para eles. Então a Bíblia diz que essa jovem vinha falando com Paulo e Silas a respeito de Paulo e Silas por muitos dias, dizendo: esses homens estão falando a verdade, esses homens isso, aquilo, outro. E a Bíblia diz que Paulo e Silas ficou indignado com isso, expulsou aquele demônio, porque não era outra coisa a não ser um demônio. Então a Bíblia diz que quando as pessoas perceberam que a menina perdeu a utilidade, porque a utilidade que ela tinha era o demônio que estava habitando nela. Então quando as pessoas perceberam que ela perdeu a utilidade, culparam Paulo e Silas, né? Então mandaram açoitá-los, prenderam, e a Bíblia diz que eles, além de receberem açoites, foram presos, não é? E a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles estavam orando e cantando louvores a Deus. E isso aconteceu de tal maneira que as pessoas que estavam também naquele lugar, presos, escutavam Paulo e Silas, mas de repente algo aconteceu. De repente um terremoto veio, e esse terremoto, ele é realmente algo incomum, porque naquela região não se tem terremoto, não é algo que faz parte daquela região ter terremotos. Então foi algo realmente incomum, um terremoto que abalou os alicerces, as cadeias, e tudo foi todos os presos foram soltos. Amém? Então eu quero falar um pouco sobre isso, como se deu isso, né? É interessante que a Bíblia diz que mesmo com tudo acontecendo, Paulo nesse momento, eles estavam, de certa forma, isso acontece muito, injustiçados, né? Porque eles não foram para lá por serem culpados de alguma coisa, eles não fizeram nada para merecerem nem o açoite, nem a prisão, eles não foram culpados. Então eu quero dizer, queridos, nem sempre coisas podem acontecer conosco por culpa nossa. Amém? Nem sempre nós somos os culpados por algo ruim acontecer conosco. O diabo continua sendo o diabo, e a Bíblia diz que ele continua tentando. Amém? Então Paulo e Silas estavam fazendo a coisa certa, fazendo o que Deus os tinha orientado, mas mesmo com aqueles que estão vivendo para agradar o Senhor, coisas ruins acontecem. Amém? Eu sei que eu e você podemos, em consequência das nossas próprias atitudes, podemos sofrer situações difíceis, mas por culpa nossa, não é este o caso. Amém? Eles estavam fazendo a coisa certa, eles estavam obedecendo ao Senhor, mas, não é? Nós temos um adversário e nós não podemos ignorar, desprezar, desconsiderar esse adversário. Ele vem contra as nossas vidas, e eu poderia falar muitos e muitos textos a esse respeito, mas eu vou me deter nesse para a gente ganhar tempo. Paulo e Silas estavam fazendo a coisa certa, eles estavam fazendo o que Deus os tinha orientado, eles não estavam em desobediência, eles não estavam em pecado. Amém? Então nesse momento, querido, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Sabe, e a Bíblia diz, eu pensando sobre isso, né, e a Bíblia diz, no versículo 25 diz, por volta da meia-noite, vem falar até o horário que eles estavam fazendo isso. Eu não acredito que esse volta da meia-noite aí significa que eles começaram a orar nesse horário, porque, não é? Certamente, isso tudo aconteceu durante o dia, foram presos muito provavelmente ainda com o dia, né? O sol ainda aparecendo, então a noite começou, e a Bíblia diz, por volta da meia-noite, eles ainda estavam fazendo aquilo. Amém? Ainda eles continuavam naquela posição, eles ainda continuavam naquela situação. Queridos, se eu e você queremos experimentar um de repente desse na nossa vida, se nós nos encontramos em situações, ainda que você seja ou não culpado, não importa aqui, mas situações podem chegar na nossa vida, como aqui, que essa situação vem para causar prisão, para exatamente paralisar tudo que nós desejamos fazer, tudo que nós temos como desejo, que Deus colocou no nosso coração para fazer. Amém? Eu e você precisamos aprender algumas coisas aqui, porque o de repente de Deus acontece. Amém? Agora, o de repente de Deus não aconteceu
com Paulo e Silas sem que eles tivessem fazendo algumas coisas. Amém? Paulo e Silas, eles tiveram que colocar em prática alguns princípios. Amém? E Deus, em resposta, agiu. Amém, queridos? Às vezes nós queremos o de repente de Deus, mas nós não queremos colocar em prática algumas coisas. Amém? Por volta da meia-noite. Eu penso, queridos, que eu falei qual foi a palavra que o Senhor falou comigo, né, desses dias, mas eu não falei qual palavra é aquela, né? A palavra é ebulição. Você sabe o que é ebulição? Quem lembra o que é ebulição? Quem pode dizer? Diga aí. Hã? E aí? Eu sei que todos sabem, mas estão com vergonha de dizer. Não, mas não precisa de definição. É importante só dizer. Isso. A ebulição nada mais é do que uma mudança de estado do mesmo elemento, no caso a água. Amém? Então, a água, ela precisa ser aquecida, ela precisa começar nesse processo de aquecimento, mas quantos sabem aqui que não pode ser interrompido? Porque a ebulição não vai acontecer se o processo for interrompido. Ah, não, a ebulição, já faz 1 hora aqui que essa água está no fogo e não ferveu ainda. Então não tira, porque se você quer que ela ferva, você tem que continuar com ela no mesmo lugar. Se você tirar ela, o que vai acontecer? Ela vai esfriar, não é? A água, queridos, ela pode estar nos 3 estados, né? O sólido, o líquido e o gasoso. O que vai diferenciar qual o estado dessa água é o quê? A temperatura. Amém? É a temperatura que vai determinar qual estado que a água se encontra. Então, se você quer que a água continue até chegar nesse lugar de ebulição, dessa mudança, você precisa permanecer com ela aquecendo. Você não pode tirar. Você não pode tirar. Tudo bem até aqui? Então, eu creio, queridos, que é exatamente isso que Paulo e Silas, eles experimentaram. Eles começaram, não digo que eles começaram o momento de oração deles em um tom baixinho, um tom alto, perdão. Eu não penso que eles começaram já gritando, louvando, mas eles começaram. Eles não ficaram parados. Diante de toda aquela situação, diante de tudo o que eles estavam vivendo, diante de tudo aquilo que eles experimentaram, a injustiça, o julgamento, injustiçados serem jogados no cárcere, eles começaram. Eles deram o pontapé inicial, começaram a orar, começaram a cantar, mas de repente foi aquecendo, de repente foi aumentando, de repente foi aumentando, de repente o tom foi subindo, de repente o vizinho que estava na cela começou a escutar, mas de repente passou um pouquinho mais, o da 5ª cela lá, 5, já estava escutando. Daqui a pouco a Bíblia diz que todos estavam escutando. Porque a temperatura foi sendo elevada gradativamente, sendo elevada gradativamente, sendo elevada. Amém, queridos? E por isso que a Bíblia diz, a Bíblia ela faz tem muitas figuras de linguagem. Uma das figuras de linguagem que a Bíblia fala do Espírito é fogo. A Bíblia faz essa comparação. Eu sei que compara ele com a pomba também, mas também faz essa comparação. Amém? Então, a água foi sendo elevada. Queridos, por volta da meia-noite, eu não acredito que esse meia-noite está aí por acaso. Eu penso que por volta da meia-noite significava dizer, meia-noite eles ainda estavam nesse lugar. Se depois da meia-noite, se de repente não tivesse acontecido, eles ainda continuariam nesse lugar. Onde somente ali é que poderia haver a mudança. Queridos, porque eles estavam numa situação, e se hoje eu e você lidamos com uma justiça humana que muitas vezes é injusta,
nós hoje lidamos com uma injustiça que nem sempre ela faz de fato a justiça, de fato e de verdade ela é justa. Às vezes existem, certas coisas que quem tem direito não é beneficiado e quem não tem direito é beneficiado. Então, imagine esse tempo, onde o suborno e outras coisas poderiam estar tão presentes. Pelos meios naturais, Paulo e Silas não iam passar poucos dias na prisão. Da maneira natural, usual, ter que falar com alguém, uma autoridade para falar, Paulo e Silas não iriam ali ficar poucos dias. Qual foi o fator realmente de mudança ali? O poder de Deus. Deus agir. Querido, você e eu somos crentes em que, sabe, ser cristão, a irmã falou agora há pouco ali, falando da nossa identidade, é aquele que crê em que, não somente num Deus que existe, mas também num Deus que é poderoso. Amém? Se eu e você não colocarmos isso e se isso não estiver muito bem fixado na nossa mente, nós podemos permanecer numa situação, assim como Paulo e Silas permaneceram, tempo demais. Tempo demais, sem, Agora, eu e você precisamos, colocar algumas coisas, e uma delas é acreditar no poder sobrenatural de Deus, no agir do Senhor. Podemos olhar para a nossa situação e dizer o seguinte: pelos meios naturais, não tem jeito ou está difícil. Mas nós não temos apenas essa única maneira. Existe o agir sobrenatural do Senhor. Tanto é que em Efésios, você vá por favor em Efésios, no capítulo 1, Paulo faz uma oração pela igreja de Éfeso, e ele ora por algumas coisas. Oh, aleluia! A partir do versículo 15, Efésios 1:15, Paulo diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda à igreja espírito de sabedoria e de revelação. O que é espírito de sabedoria e de revelação? É quando o Espírito Santo vem sobre nós e nos abre os olhos e nós começamos a entender coisas. Amém? É quando eu e você compreendemos coisas pelo Espírito. Lá em Mateus 16, Jesus perguntou: o que é que o povo anda dizendo ao meu respeito? E os discípulos começaram a dizer: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias. E Jesus perguntou: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue, ou seja, não foi homem que te disse isso, mas o Pai que está no céu te revelou isso, te mostrou, te fez você entender quem eu sou. Você percebe que Jesus disse para Pedro: Pedro, isso que você está dizendo, você não aprendeu de homem nenhum. Não foi o homem que disse para você isso que você está me dizendo, mas o Pai que te revelou, abriu os olhos, fez você entender, enxergar isso. Amém? É a mesma coisa que Paulo fala aqui, para que os olhos do entendimento da igreja, do nosso entendimento, meu e seu, para que nós entendamos algumas coisas pelo Espírito. Como assim? Não vai ser através apenas de homens, mas o próprio Espírito te abrindo os olhos, te fazendo você enxergar coisas, você percebendo: eu entendo. Puf. Isso é o Espírito de sabedoria e de revelação. Para quê? No versículo 18 diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual a esperança do seu chamamento. Para que eu e você saibamos qual é a esperança do nosso chamamento. Você está aqui para quê? Afinal de contas, para que você nasceu? Eu nasci para quê? Para casar, para trabalhar, para gerar filho? Só isso? Não. A esperança do seu chamamento, Paulo diz, vocês precisam entender por que vocês estão aqui. E isso vem pelo Espírito. Não é o homem dizendo para você: eu acho que você tem cara de... Não,
É você percebendo um desejo, uma inclinação, algo crescendo dentro de você, e você diz, eu quero isso para a minha vida. Do seu chamamento. Quais as riquezas da sua herança nos santos? Nós temos uma herança. Jesus disse que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Temos uma herança, mas se eu não sei o que eu tenho, o que vai adiantar? O que vai adiantar? Eu tenho uma herança, mas eu não sei o que tenho. O que vai adiantar? Amém? Ele fala da herança. E ele diz outra coisa. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco que cremos? Existe um poder, a Bíblia diz, suprema grandeza. Não é só um poder grande, é um supremo poder. É o poder dos poderes. E esse poder opera sobre quem, queridos? Opera sobre quem? Nós, os que cremos. Existe um poder que opera nós, os que cremos. Primeiro, você precisa saber que tem esse poder e você precisa crer na operação desse poder. Eu acredito que foi Paulo e Silas naquela prisão, eles se apegaram a isso. Eu sei que pelos meus naturais eu não tenho como sair, mas eu não estou apegado a isso, eu não estou confiando nisso, eu só estou sabendo de uma coisa. Eu vou sair daqui, que Deus tem coisa para mim. Esse não é o meu lugar. Esse não é o meu lugar. Você sabe qual é o seu lugar? Aleluia. Oh! Antes de querer sair, você precisa saber qual é o seu lugar. Esse não é o meu lugar, eu não sei como fazer. Eu não tenho métodos, meios humanos a quem recorrer. Mas eu sei de uma coisa. Aquele que é maior habita em mim. E esse lugar não é meu lugar, eu não vou ficar aqui. E ele diz, qual a suprema grandeza do seu poder, amém? Segundo a eficácia da força do seu poder. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Segundo a eficácia da força do seu poder. Existe um poder que opera sobre nós. Mas se nós não gerarmos expectativa nisso, se nós nos dermos por satisfeitos, eu estou nessa prisão, eu sei que eu não mereci estar aqui porque eu não fiz por merecer, mas o que eu posso fazer, né? Eu acho que eu vou falar com um comandante, eu acho que eu vou pedir ajuda a algum soldado, eu vou tentar subornar, sabe? Não dá para tratar tudo por meios naturais. Ou nós confiamos no poder, ou o que vamos fazer? O que é confiar no poder, querido? É confiar na forma e na maneira de Deus fazer. E geralmente Ele faz isso. Ele causa terremoto onde não tem terremoto. Ele causa abalos onde não tem histórico de ter abalos. Mas isso nunca aconteceu terremoto. Mas com Deus acontece. Mas sempre tem a primeira vez. Mas percebe que o terremoto, o de repente, como diz a palavra, não aconteceu sem que Paulo e Silas tivessem alguma coisa. Eles tivessem feito alguma coisa. Amém? Aqui mesmo em Efésios, você pode ir um pouquinho mais na frente. No capítulo 6. Capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo vai começar a falar sobre a armadura. Amém? Efésios 6:10, Paulo começa a falar da armadura. Amém? No versículo 12, olha o versículo 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, pessoas, mas contra principados, potestades. Amém? Você e eu não lutamos, não temos adversários humanos. O nosso principal adversário, Paulo diz que são principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais da maldade, demônios. Amém? Esse é o nosso principal adversário, que vem contra as nossas vidas, que veio para matar, roubar e destruir, como diz Jesus. Ele é real. E Paulo diz que esse é o nosso principal adversário. Mas antes de Paulo falar sobre, propriamente dito, sobre essa luta e sobre esse adversário, ele fala no versículo 10. Quanto ao mais, irmãos, fortalecei-vos e na força, duas coisas. Fortalecei-vos, ou seja, você toma a atitude de se fortalecer.
Deus me fortalece. Não é assim. Você toma iniciativa, você dá o pontapé, fortalecei-vos. Ou seja, se fortaleçam vocês. A mesma coisa Paulo diz em Efésios capítulo, depois a gente volta para cá, Efésios 5, 18. Efésios 5, 18. Não se embriague com vinho, mas enchei-vos. Deus me enche. Não é assim. Você inicia, você começa a louvar, começa a cantar, você começa a adorar, você começa a orar, você dá o pontapé, você inicia, e à medida que você continua, você vai aumentando. De repente, você vai estar percebendo que o tom mudou, a intensidade mudou, a alegria mudou, mas você tem que iniciar. Amém? A mesma coisa que ele diz aqui: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu preciso me fortalecer nestes dois lugares: me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Como é que eu me fortaleço no Senhor, primeiramente? Para que Paulo e Silas pudessem sair daquele lugar, eles precisavam estar fortes no Senhor. Como eu e você nos fortalecemos no Senhor? Através do relacionamento. Sabendo do caráter do meu e do seu Senhor. Da bondade a quem nós servimos. Ou seja, Paulo e Silas naquele lugar, eles tiveram que dizer o seguinte: eu sei que eu estou aqui, Senhor, e tu não tem nada a ver com isso. Essa situação não vem de ti. Eu tenho plena convicção do seu caráter, da sua bondade, da sua fidelidade. Eu sei a quem sirvo. Paulo disse isso. Eu me fortalecer no Senhor, querido, é através de um relacionamento íntimo, ao ponto que eu passo a conhecer quem é o meu Senhor. Tem pessoas que atribuem coisas a Deus que não tem nada a ver. Primeiro, elas não têm um relacionamento nem com o Senhor, nem com a sua palavra. Porque se eles tivessem um relacionamento assim, eles não diriam que Deus faz coisas que a palavra diz que não faz. Eu preciso saber de quem é Deus, quem é o Deus a quem eu sirvo, o Jesus a quem eu chamo de Senhor. A palavra até diz aqui, Paulo falando ainda sobre a armadura, ele diz: procure conhecer a vontade do Senhor. Eu preciso entender que eu preciso desenvolver um relacionamento íntimo, comunhão com o Senhor. Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, eles falam, amém? Eles falam, eles dirigem, eles corrigem. Eu e você precisamos entender que não tem como avançarmos se nós não andarmos com íntimo relacionamento com o Senhor, sabendo quem é aquele que nós servimos. Amém, amados? Paulo, naquela prisão, ele sabia: eu sei que isso não é obra de Deus. Eu não aceito ficar aqui porque eu sei qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Eu sei o que Deus pensa ao meu respeito. Eu sei o que Deus tem para a minha vida porque Ele já me falou. Querido, se você e eu não soubermos o que Deus tem para você, como você vai se levantar de um lugar? Você está entendendo? Imagine se Paulo e Silas naquela prisão não soubessem qual era a vontade de Deus para a sua vida. Eles interpretassem a vontade de Deus como muitas vezes nós interpretamos. Bem, Silas, é o seguinte, se isso aconteceu, é porque foi da vontade de Deus. Então, se nós estamos aqui, então, de alguma forma, Deus está tentando nos ensinar alguma coisa. Então, vamos ficar quietinho aqui, vamos esperar o tempo que Deus terminar o que Ele tem para nos ensinar, então, pode ser que Ele nos livre. Foi isso que ele pensou? Muitas vezes nós interpretamos a vontade de Deus por aquilo que nos acontece. Se algo é da vontade de Deus, vai acontecer. Quem disse isso? Se isso for da vontade de Deus, vai passar uma pessoa com a blusa verde de bolinha.
Muitos de nós interpretamos a vontade de Deus desse jeito, querido. Não olhamos para a palavra, não perguntamos a Ele: Senhor, o que Tu tens a dizer nessa situação? Aí eu não sei, pergunta. Oração é isso: Senhor, o que o Senhor tem para me dizer? O que o Senhor tem para me mostrar? Amém? Não fica interpretando, irmãos. Hoje choveu, o que é que Deus está querendo dizer com isso? Querido, Deus não quer dizer através dessas coisas. Essas coisas é a última maneira, a última forma de Deus agir. Quando Deus levanta um jumento para falar com você, querido, é porque Ele já tentou falar com você 1000 vezes e não conseguiu, você não deu ouvidos. Aí Ele levanta um jumento para falar. Não foi assim que Ele levantou a jumenta para falar com o profeta? Para refrear a insensatez do profeta? Amém, amados? Muitos de nós interpretamos e queremos interpretar se algo é de Deus ou não dessa forma. Como Gideão fez, né? Bom, Deus, fala comigo. Se for da tua vontade, eu vou botar essa porção de lã aqui. E se chover ao redor e nela não chover, se tiver sequinha, então eu interpreto que é da tua vontade. Aí no outro dia aconteceu. Aí vou fazer a mesma coisa. Bom, agora eu quero o contrário, Senhor. Se for da tua vontade que a porção de lã esteja molhada e a terra seca, então é da tua vontade. Querido, isso é a antiga aliança. Tudo bem, aconteceu isso na antiga aliança. A Bíblia diz no Novo Testamento que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Jesus disse que o Espírito, quando viesse, ele já veio, ele diria, diga comigo, o Espírito fala. Jesus disse, quando o Espírito vier, ele vai falar todas as coisas, ele vai dizer coisas, ele vai falar coisas para você até do futuro de vocês. Nós não interpretamos a vontade de Deus pelo que acontece. Se isso fosse assim, nós poderíamos interpretar o quê? Paulo e Silas daquele jeito, e assim, bom, Silas, é melhor a gente ficar quieto aqui, porque se aconteceu isso é porque Deus, de alguma forma, está querendo nos ensinar, está querendo dizer, não! Amém, amados? Deus não muda, Deus não fala duas coisas, Deus não diz uma coisa hoje e amanhã muda. Deus diz para você, siga essa direção, vá aqui. Pronto, querido, Ele não vai dizer outra coisa, mas é porque na frente eu estava indo, sabe? E aconteceu, sabe o quê? Uma tempestade. Pronto, não é Deus mudou de ideia, continua andando. Mas a tempestade está me impedindo, então sabe o que é que você vai fazer? Coloca o joelho no chão do Senhor. Eu sei que tu já me mandaste nessa direção, é a tempestade, então essa tempestade não é de ti. Então eu em nome de Jesus, eu não aceito essa tempestade. Eu não aceito que essa tempestade me paralise, impeça que eu continue, porque eu sei que tu não vai mudar de ideia. É você saber, querido, a primeira coisa, do caráter, da fidelidade, sabe, do Deus a quem servimos. Por isso que a Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor. Saiba quem é o seu Deus, o seu Jesus, o seu Senhor. Saibamos disso, não tenhamos dúvida a respeito a quem nós servimos, da fidelidade, do caráter imutável de Deus. A Bíblia diz, existem algumas coisas que é impossível Deus fazer. Existem algumas coisas. Uma das coisas que é impossível, a Bíblia diz que Deus não faz, é mentir. A Bíblia diz, é impossível que Deus minta. Amém? Então não vamos interpretar se algo é de Deus ou não pelos acontecimentos. Ah, mas isso aconteceu, então a quem eu preciso perguntar? Ao Senhor. Ao Senhor. Vai lá para Efésios 5. Efésios 5. Efésios 5. Efésios 5,15. O que é que diz aí? Portanto, vede prudentemente como andais, não é? Não como, e sim como sábios. Aí ele diz, remindo um tempo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O insensato, querido, ele interpreta geralmente a vontade do Senhor pelos dias maus. Percebe que
ele diz, não se torne insensato. Ele diz no versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, por esta causa, por esse motivo, os dias são maus. Não se torne insensato. Procure conhecer a vontade do Senhor. Ou seja, não interprete se algo é ou não de Deus porque está passando por uma situação difícil. Procure conhecer, perguntar. Aí ele diz no versículo, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele diz, como é que eu me encho do Espírito? Falando, cantando. Amém. Ele diz no versículo 19, falando entre vós, entoando, que também é um tipo de louvor de coração. Amém. Dando sempre ações de graça. Falando. Como é que eu me encho do Espírito? Falando, abrindo a boca e dizendo, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço. Pode começar com a oração e dizer o seguinte, Senhor, eu sei que essa situação não vem de ti, eu sei, ou seja, você está refutando, jogando fora qualquer pensamento que tenta dizer para você que aquela situação, de alguma forma, é Deus querendo te ensinar alguma coisa. Se Deus mandou você numa direção, se Deus diz para Paulo, prega o evangelho, vá, aí agora Deus vai mandar Paulo para a prisão? Não, querido. Quando Deus quis que Paulo fosse para a prisão, Paulo diz, eu estou sentindo no meu coração, no meu espírito ir para Jerusalém. E eu sei que o que me espera é cadeia e tribulação, mas eu vou mesmo assim. Paulo sabia quando ia ser preso. Amém? Então, naquele momento ele diz, eu sei que isso não vem de Deus. Mas volta para Efésios 6, por favor. Então eu preciso... Antes de entender que eu tenho uma luta, tem pessoas, querido, que acham que a armadura de Deus, ou essa armadura que Paulo vai falar aí, eles tentam usar sem antes entender, principalmente esse versículo 10. Esse versículo 10 é poderoso. Ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe o que é estar fortalecido no Senhor, querido? É quando você conhece uma pessoa pelo convívio, quando você conhece uma pessoa, você entende quem é o caráter dessa pessoa, sabe, a índole dessa pessoa, aí ou uma outra pessoa vem falar para você mal dessa pessoa. Aí você diz assim, isso não é verdade, porque eu conheço ela. Você está entendendo o que eu estou falando? Fortalecer no Senhor é você ter um relacionamento íntimo com o Senhor, com a sua palavra. Ao ponto de qualquer dúvida, qualquer pensamento que venha, você diz, isso não é, eu sei quem é o meu Senhor. Isso não aceito isso. Aí Paulo diz a segundo ponto, e na força do seu poder. Eu preciso saber o caráter do meu Deus, como também eu preciso saber do poder do meu Deus. Se eu não estiver seguro nessas duas coisas, querido, as investidas de Satanás contra mim, eu não vou, por quê? Eu vou cair, porque só quem me sustenta realmente é o Senhor e a sua palavra. Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor, ou seja, se fortaleça nisso, e na força do seu poder. No versículo 11, no capítulo 1, versículo 19, Paulo está orando pela igreja e ele diz, como é grandioso o poder dele que opera em nós. Querido, essa palavra poder aqui, no original, ela é kratos. Amém? Existem muitas palavras no grego, onde a Bíblia foi escrita. Muitas palavras para poder no grego. Tem dunamis e tem essa palavra kratos. Kratos significa poder, como se eu fosse o seguinte, existem várias palavras para níveis de poder. Essa palavra kratos fala do poder de todos, o poder supremo, o poder maioral, e sempre quando essa palavra está associada, ela é falada no Novo Testamento, ela é associada a Deus, poder de Deus. Por isso que lá em Efésios 1:19, Paulo diz, como é grande esse poder. E foi esse poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Amém. Você precisa, querido, celebrar o poder de Deus. Amém. Como eu e você servimos a um Deus poderoso, que é capaz de fazer o impensável. Amém.
Então, naquele momento, naquela prisão, Paulo estava orando e cantando e celebrando isso, assim, rapaz, eu não estou aqui agarrado, a minha alegria, o meu cântico, a minha adoração, não é porque eu acho que meios naturais eu vou sair daqui, eu confio num Deus poderoso, um Deus que tem poder para operar maravilhas, e eu e você precisamos andar conscientes disso. Amém, amados? Só que essa consciência, ela vai chegando. Amém? Como eu disse para você, Paulo e Silas, eu não acredito que no momento que eles iniciaram o momento de oração deles, todos estavam escutando. E eu também não acredito que no momento que eles iniciaram a oração, já era meia-noite. Eu penso que eles começaram talvez 6 da tarde, 5 da tarde, começaram ali, né? Falaram algumas palavras, Senhor, eu te agradeço porque tu estás aqui. Ah, Senhor, eu sei que eles continuaram. E por volta da meia-noite, o negócio estava alto, com certeza eles estavam sapateando, pulando, falando em línguas, a tal ponto que todos os outros presos estavam escutando. De repente, o poder Kratos de Deus operou. Porque esse poder, querido, é exatamente isso. Por exemplo, quando eu não estudo, né, o grego, mas já li algumas coisas sobre o grego, e essa palavra, ela do grego clássico, ela é associada, por exemplo, à mitologia grega, quando se fala, por exemplo, de Hércules. Quem deve falar de Hércules? Ou seja, um homem poderoso, sobre-humano. Pela mitologia grega, esse Hércules, ele foi um homem que recebeu o poder dos deuses, e ele poderia fazer coisas que o homem no comum não fazia. É esse poder que Paulo diz que nós precisamos nos fortalecer nesse poder. Porque eu creio, querido, que à medida que eu e você, sabe, deixamos a chama e vai chegando, esse poder, querido, ele vai nos tornar em Hércules. Amém. Homens e mulheres com poder de fazer coisas que homens comuns, ou seja, homens que não têm esse poder, não fazem. Você entendeu isso? Paulo diz aqui, por isso que Paulo diz, olha, queridos, é interessante isso. No versículo 18 ele diz, não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Está cheio do Espírito. Amém, queridos? Está cheio do Espírito. Está cheio do Espírito não é estar cheio de sensação, cheio de arrepio. Não significa isso. Estar cheio do Espírito é você estar tão consciente. Amém? Está tão consciente da palavra, porque sai essas coisas, não é programada não. É você estar tão consciente da palavra de Deus, do que Deus falou, sabe? Porque você está tão consciente que todos os outros pensamentos são refutados, vão embora, você não consegue, outros pensamentos, outras ideias não conseguem entrar, porque você está cheio da palavra do Espírito, do que o Espírito transmitiu para você. Na sua mente, no seu coração, só resta uma única coisa: a palavra, a direção, a impressão que o Espírito transmitiu. Quantas vezes eu e você estamos orando, existe uma guerra de palavras, nós temos a palavra que Deus nos falou, mas ao mesmo tempo temos outras palavras. Quantas vezes estamos atentando para estas coisas? Só acontece com você, só acontece comigo ou com você também? Então está cheio do Espírito, que é quando nós estamos tomados, totalmente plenos, o nosso coração, a nossa mente, somente com aquilo que Deus nos disse. E a gente celebra, a gente se alegra, faz festa. Por quê? Porque só resta uma coisa no nosso coração: o que Deus nos falou. Amém. Amém. Mas entenda, nós nos enchemos. Isso é um processo, isso é algo gradativo. Por isso que eu penso que foi, por isso que a Bíblia diz, por volta da meia-noite. Por quê, querido? Por volta da meia-noite eles chegaram nesse lugar. Porque às vezes, para a gente chegar nesse lugar de estar cheio do Espírito, a gente tem que vencer muitas adversidades. E essas adversidades não são outras coisas a não ser incredulidade, pensamentos errados que estão na nossa mente, sabe, impressões erradas, sentimentos errados que estão, e você precisa permanecer, continuar. Vai chegar um momento que essas coisas vão começar a desaparecer. Amém.
de repente você vai estar cheio da palavra do Espírito. Amém? Porque estar cheio do Espírito, eu volto a falar, não é estar cheio de sensação. É quando você olha para você e diz, rapaz, eu pensava, eu vou imaginar, amém? Não estou dizendo que Paulo pensou assim, mas eu vou imaginar que Paulo pensou assim. Quando tudo passou, Paulo pensou e disse assim, rapaz, eu pensava que fosse até demorar eu sair daqui, mas foi rápido, mais rápido do que eu pensava. Ou seja, sabe, aqueles pensamentos iniciais que vêm para mim e para você, é normal, pelo que nós estamos vendo, vivendo, enxergando, todos nós pensamos algumas coisas que não desaparecem. Amém, amados? Mas eu e você precisamos permanecer cantando, louvando, orando em línguas. Paulo diz, quem ora em línguas edifica a si mesmo. Tendo tempo com o Senhor, procurando ouvir o Senhor. Senhor, o que tu diz a esse respeito? O que tu tens a falar sobre isso? O que tu tens a falar sobre esse? O que tu pensas assim? O que tu pensas? Intimidade com Deus, intimidade com Jesus. Amém? Coloque aí, Luiz, por favor, aquela imagem. Essa imagem aqui eu queria que vocês olhassem. Por isso que eu não quis apenas falar, mas olha só. Todos sabem o que é, né? Isso é um balão. Na quinta-feira passada eu até falei um pouquinho, porque eu pensava em falar isso que eu estou ministrando nessa quinta-feira, mas cheguei aqui, foi outra coisa. Mas, vocês sabem, eu estou falando do balão para poder dar um exemplo do que é ser cheio do Espírito. Você sabe como é que o balão ele funciona? Amém? Não é? O ar quente ele é mais leve do que o ar frio. Então, dentro aqui dentro tem uma chamazinha, né? Uma máquina que aquece o ar, a entrada, e o ar que está dentro do balão vai sendo aquecido, e ele vai subindo. Mas eu pergunto uma coisa, você sabe como é que o balão ele é dirigido, vou usar essa palavra, porque não existe leme. Não é? O avião tem lá o leme para direcioná-lo. O barco, o carro, mas o balão, como é que o baloeiro sai daqui, sai desse lugar e pousa o balão onde a Jaine está ali? Se o balão é dirigido pelo vento. Porque se ele subir aqui e o vento estiver soprando para cá, e aí, como é que ele vai fazer para chegar lá? Você está entendendo, não é verdade? Não é verdade? O baloeiro, ele está aqui, o vento sobra para cá, ele vai para cá. Mas se ele quer chegar ali, como é que ele vai chegar lá? Querido, o baloeiro, ele não tem, não é, controle, um leme como um avião tem, como o barco tem, né, o leme. Então o baloeiro, ele depende da direção do vento. Só que o seguinte, existem correntes de ar diferentes. Nessa altitude, o vento talvez sopre para cá, mas nessa altitude o vento sopra para lá. Naquela outra, dependendo da altitude, o vento sopra em direções diferentes. Tudo que o baloeiro precisa é o quê? Aquecer a chama para que o balão suba até a altura, até a corrente de ar que ele quer, e ali o que é que ele deve fazer? Se manter. Porque ele se mantendo é o vento que sopra, é o vento que leva. Ele não precisa fazer outra coisa a não ser se manter naquela altitude. Eu e você não somos diferentes, queridos. Se eu quero chegar lá, tudo que eu preciso é me aquecer por dentro. Estar cheio do Espírito. Porque é o Espírito que vai me direcionar até lá sem esforço. Eu não preciso me esforçar para chegar lá. Se o vento está soprando o contrário, eu não preciso lutar contra o vento. Eu preciso me aquecer ao ponto de chegar lá, porque o vento vai fazer o trabalho que eu deveria fazer, de me conduzir até lá. Você está entendendo? O que é que eu quero dizer com isso? É a mesma coisa com o Espírito, querido.
Tudo que eu e você precisamos é nos aquecer e nos manter no lugar que o Espírito quer que nós estejamos, porque Ele vai fazer todo o trabalho. É o Senhor quem opera todas as coisas. Não somos nós, sabe? Você em nenhum lugar na Bíblia você vai ver que a responsabilidade de operar coisas é o homem. Você não viu aqui que foi Paulo que operou esse terremoto? Foi o Senhor. Agora, ele entrou e se aqueceu e chegou no lugar que a mudança pôde acontecer. Amém? Eu pergunto uma coisa: será que Deus deseja promover terremotos, assim como aconteceu com Paulo e Silas, nos dias de hoje também? Quando eu falo terremotos, não estou me referindo a terremoto natural, mas se for preciso, vai acontecer também. Agora, eu e você precisamos de uma coisa. Primeiro, é nunca duvidar do caráter, da palavra, da fidelidade do Deus a quem servimos. Ah, Deus é bom, ok, mas eu estou passando por uma situação difícil. Isso não muda a verdade. Deus é bom e continuar sendo bom. Nunca vai deixar de ser bom e nunca vai deixar de me amar. Mas o que parece é o que eu estou vivendo, parece que Deus me abandonou. É por isso que muitas vezes nossas orações não têm poder, porque nós vivemos mais pelo que parece do que pela verdade da palavra. Ah, parece que Deus me abandonou, mas Ele disse que nunca nos abandonará, nunca nos deixará. Mas parece, o que importa? Importa é a palavra que diz que Ele nunca nos deixará. E à medida que eu fico seguro nisso, firme nisso, querido, o Espírito vai me levar. Amém. O que eu preciso é somente me manter. Todo o trabalho do baloeiro é se manter. Procurar altitude e permanecer ali. Ah, mas eu estou indo numa direção que não deveria. Então, procure a direção, a corrente de ar. Procure a palavra de Deus, procure a direção de Deus e se mantenha lá. Deus disse que é para você ir nessa direção, então não saia dali, não deixe esse lugar. Refute qualquer outra coisa e permaneça. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Agora, se eu fico subindo e descendo, se eu tenho dias que eu subo para esse lugar, aí o vento começa a soprar, mas eu quero ter uma folguinha, aí descanso. Aí o balão, o que acontece quando você deixa de... O baloeiro, quem já viu algum vídeo de baloeiro, ele começa a puxar a cordinha, aí libera o gás, a chama aumenta, o balão sobe. Tudo que eu e você precisamos, querido, é só continuar puxando a cordinha. O que é puxar a cordinha? Adorando o Senhor, orando, bendizendo, orando em línguas. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Queridos, não existe prisões que sejam poderosas o suficiente para nos deter. Você crê nisso? Não existe situação que seja grande demais para o Senhor. Mas eu preciso estar firme nessas duas coisas: no caráter, na fidelidade de Deus e também no poder de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu preciso andar consciente do poder do meu Deus. Amém? Aleluia. Eu preciso fazer uma festa no meio de um deserto. Por quê? Porque meu Deus é poderoso para fazer. Andar consciente do poder de Deus. Aleluia, amém? Do poder que Deus tem para cumprir o que Ele disse. Aleluia. Deus seja louvado. Amém? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A palavra diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Vamos orar.